Muita gente está comentando esse assunto. O Pavinato levantou uma dúvida ali que pegou fogo nas redes. Será que o Tarcísio, governador de São Paulo, está realmente do lado de Bolsonaro? Ou será que tem um pezinho ali do outro lado com o ministro Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar o trecho para vocês verem o que ele disse e depois a gente comenta com base no que está acontecendo agora, beleza? Eu não posso suspeitar do Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa lúcida demais. Ele, sempre que o Bolsonaro está em São Paulo, ele sempre o recepciona da melhor maneira. Ele demonstra uma gratidão ao presidente Bolsonaro, que realmente chega a ser comovente. Agora, o Estado de São Paulo tem uma estatal que se chama TV Cultura. Essa estatal ela é administrada pela Fundação Padre Anchieta. Por que eu digo que a TV Cultura é uma estatal? Porque apesar de ser administrada por uma fundação que não obedece, tecnicamente ao governo do Estado, ela sobrevive única e exclusivamente em razão de 400 milhões anuais que o governo do Estado injeta nessa TV. O Dória, quando assumiu, ele fez uma limpa na Fundação Padre Anchieta, na TV Cultura, e o Tarcísio, ele mantém, com o dinheiro do pagador de imposto, do seu próprio eleitor, uma TV estatal que dia sim, outro também encampa as teses de golpismo, dia sim, outro também detona o Bolsonaro, dia sim, outro também tece loas, aplaude o Alexandre de Moraes, dia sim, outro também espinafra a direita desse país. E ninguém de direita consegue fazer absolutamente nada lá, sequer ser entrevistado. Ora, não quero ter ingerência porque a lei diz que a fundação é autônoma. Ok, para de injetar 400 milhões ali. Você vai ver a fundação ter que se virar no mercado. Ué, o Lula não é dono da Globo, mas a verba que ele manda via ser compra Globo, a gente sabe para que serve. Agora, para que é que o governo do Estado de São Paulo continua aplicando 400 milhões numa TV estatal para espinafrar o próprio campo político? Então, esses são dois pontos de grande estranheza que não me descem. E que nunca foram explicados, por mais que eu tivesse pedido a resposta. Pois é, polêmico, não é isso? Mas vamos entender o contexto. Tarcísio sempre se apresentou como um aliado fiel do Bolsonaro. Foi o próprio Bolsonaro que lançou o cara na política, não é verdade? Antes, o Tarcísio era técnico, engenheiro, ministro da infraestrutura e quem transformou ele num fenômeno eleitoral foi o Bolsonaro. Então, tem uma relação de gratidão ali, sem dúvidas. Mas, nos últimos meses, começaram a aparecer alguns sinais que deixaram o pessoal da direita desconfiado. Por exemplo, lá no começo do governo de São Paulo, o Tarcísio nomeou algumas pessoas indicadas por Alexandre de Moraes para cargos jurídicos do Estado, e isso é fato. Muita gente achou estranho, porque o Alexandre de Moraes é justamente quem mais enfrenta o bolsonarismo dentro do STF. E além disso, tem o caso da TV Cultura, que recebe cerca de 400 milhões por ano do governo paulista. A emissora vive criticando o Bolsonaro e o próprio campo da direita e mesmo assim o Tarcísio mantém a verba. Aí o pessoal pergunta, poxa, por que continuar financiando uma TV que ataca justamente quem te elegeu? Mas agora vem o outro lado da história. O Tarcísio também tem mostrado em várias ocasiões que continua alinhado ao bolsonarismo. Nas manifestações na Paulista, por exemplo, ele foi para cima de Moraes, chamou o ministro de tirano, defendeu a anistia para os presos de 8 de janeiro e disse que ninguém aguenta mais o autoritarismo. Ou seja, ele fala o que boa parte da base bolsonarista quer ouvir. E olha que interessante, apesar desse embate político, foi o próprio Alexandre de Moraes quem autorizou o Tarcísio a visitar o Bolsonaro, que hoje está cumprindo prisão domiciliar. Isso mostra que nos bastidores ainda existe um canal de diálogo entre eles. Não é uma relação de amizade, claro, mas também não é de guerra aberta. Tem ali um certo equilíbrio político. Recentemente, o Moraes também arquivou um pedido de investigação contra o Tarcísio, uma acusação de obstrução de justiça. A PGR disse que não havia motivo para investigação e o Moraes concordou. Então, juridicamente, o governador está limpo nesse sentido. Agora, o ponto central é, o Tarcísio tem feito um jogo duplo? Olha, eu acho que não chega a ser traição, mas é sim um pragmatismo político. Ele tenta manter o discurso de direita e de lealdade ao Bolsonaro, mas sem fechar completamente as portas com o sistema. Até porque ele governa o maior estado do país e precisa conviver com o STF, com a mídia, com tudo isso. Ele sabe que se quiser ter futuro em 2026, não pode ser um Bolsonaro 2.0, em confronto permanente com todo mundo. Mas também não pode perder a base conservadora que sustenta o nome dele. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Tarcísio está querendo ser o bolsonarista viável, o cara que mantém os valores da direita, mas joga com mais estratégia. Para uns, isso é traição, para outros, é inteligência política.
Agora, o tempo vai dizer se isso dá certo, porque a prisão do Bolsonaro muda o tabuleiro. E se ele continuar inelegível, o Tarcísio pode virar o nome natural da direita para 2026. Mas para isso, ele precisa continuar com um pé de cada lado, um na base bolsonarista e o outro no jogo institucional. E é aí que está o risco. Se ele se afastar demais de um lado, perde do outro. Se ficar em cima do muro, pode perder os dois.